Estamos hoje abrindo os trabalhos do Pode Assegurar, um podcast voltado para a área de saúde e segurança, onde o nosso foco é falar abertamente sobre os assuntos, né, que envolvem prevenção, medidas de controle, saúde e segurança, qualidade, meio ambiente e todos os itens que estão inclusos nessa área, né? Comigo, nesse projeto, está meu amigo Ítalo Barros, que tem 21 anos na área de saúde e segurança, e nós vamos compartilhar conteúdo, vamos trazer convidados e nada mais justo do que começarmos por nós, né? A falar um pouco sobre a nossa experiência, sobre os assuntos que está permeando a área, né? E o assunto que nós vamos trabalhar hoje são sobre riscos e já entrando nos riscos psicossociais, que a partir de maio vai ser obrigatório, né, o reconhecimento dos riscos psicossociais dentro da avaliação ergonômica, dentro do PGR, né? Então, dentro do nosso ponto de vista técnico, né, voltado para a segurança, nós vamos tratar sobre riscos psicossociais e eu queria que o Ítalo desse uma palhinha aí para a gente iniciar sobre o tema. E aí, para a gente criar um roteirozinho, eu coloquei aqui o primeiro item, excesso de carga de trabalho. O que é que, na tua visão, Ítalo, o que é que tu vê, o que isso pode ocasionar dentro dos riscos psicossociais? Excesso de carga de trabalho. Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá. Rapaz, excesso de carga de trabalho, né, Marcos? Então, assim, na visão, na minha singela visão, o excesso de carga, ele causa muita fadiga, causa muito estresse, né? Não causa um bom desenvolvimento no ambiente industrial, no ambiente fabril, independente de qualquer empresa, né? Tudo em excesso faz mal. E aí ele já deu uma palhinha para a gente aí, né? Um dos pontos a serem levado em consideração, que eu creio que toda a área deve estar pensando, como eu vou avaliar riscos psicossociais? É bom salientar que precisaremos de auxílio técnico, sim, da área de psicologia, mas existe uma trilha, né, que vai colaborar com esse levantamento. E ele já deixou aí o primeiro item para que a gente possa ter ferramentas para analisar os riscos psicossociais e a avaliação do horas homens trabalhados, fazer a medição de quais são as áreas que estão tendo mais cargas de trabalho excessivas, mais hora extra. O famoso HHT, né? Isso. Então ele já deixou uma palhinha aí. Você vai fazer a avaliação de risco psicossocial, um dos itens a ser avaliado é a carga de trabalho, o excesso de carga de trabalho, né? Isso voltado para a questão de hora, né, que entra dentro das jornadas e entra também da multitarefas, né? Empresas que as pessoas têm multitarefas. E aí eu vou perguntar a ele aqui o segundo item da nossa jornada, sobre o ambiente em si, o clima laboral, né? O clima laboral. Você, Ítalo, que atuou bastante na indústria, né? O que é que você vê que isso pode trazer para o risco psicossocial, a questão do clima laboral? Rapaz, isso o clima dentro da empresa, ele é algo que deveria ser mais visto. Agora, com esse novo risco, que já existe há um bom tempo, né, vai ser mais visto pelos psicólogos, pelos gestores, né, pelos supervisores. O clima da empresa faz melhorar muito a produtividade, faz diminuir o absenteísmo, né? Então, assim, dentro da empresa, quando se tem um clima harmonioso, independente do ramo, né, harmonioso, então o trabalho ele se torna mais leve, se torna mais seguro, né? Mais prazeroso, né? Mais prazeroso, com certeza. Então, assim, ele já nos dá acesso a um novo dado, né? Qual é esse dado? Pesquisa de clima no ambiente organizacional. Então, se a sua empresa não tem, agora com essas novas medidas, né, que já existiam, países afora já faziam essas avaliações de riscos psicossociais, né? Os riscos psicossociais, eles já estão previstos na ISO 45001, na versão 2018, né? Então, para a gente é um assunto novo, mas fora do país já é um assunto que estão trabalhando bastante isso, né? Então, o colaborador, quando ele não está satisfeito com a organização, é um risco, né? Imenso. Se o empregador entender
que um colaborador satisfeito, eu tenho mais produtividade, eu tenho mais qualidade e principalmente eu tenho mais segurança no ambiente, né? Quando o empregador começa a entender isso, percebe-se que a sua maneira, a sua gestão de trabalho se torna mais fácil, vamos dizer assim. Existe um termo, né? Que eu nem sei se eu posso utilizar, a gente corta isso depois, qualquer coisa. Que a revista Proteção utilizava, que era trabalho seguro, vida completa, né? Só que para esse trabalho ser seguro, eu preciso de alguns fatores, né? Eu preciso do fator, o fator humano, sim, que está totalmente ligado com eu me sinto bem no meu ambiente laboral, eu me sinto alguém valorizado dentro do meu ambiente laboral, porque é o próximo tema, sim, o próximo ponto que nós vamos falar é sobre a questão da valorização do trabalhador. Esse trabalhador tem 5 anos de empresa, nunca recebeu uma oportunidade, aí ele é avaliado, né? Existe um plano de crescimento para ele, né? Esse plano de crescimento, em que fase está, né? Muitas das multinacionais, eles trabalham para que todas as pessoas avancem nos postos de trabalho e que venha ganhar experiência, conhecimento para assumir novos cargos, né? Então ali tem um plano de desenvolvimento individual, plano de desenvolvimento individual daquele colaborador, sim, né? Sim. E aí, empresas que não trabalham isso, o trabalhador está lá 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, que se acompanhado, se instruído, né, ele poderia crescer, e isso também traz uma insatisfação que pode colaborar para a questão de riscos, né? Então, muito bom aí sua fala, né? E vamos falar desse item específico, né? Falta de reconhecimento e recompensas, né? É um dos itens que está dentro do guarda-chuva aí dos riscos psicossociais. Cara, né? É tão bom, assim, Marcos, é tão bom quando a gente recebe um mimo, né? Por algum motivo do algo que a gente fez. E assim é a vida de todo ser humano. No ambiente de trabalho, se tu tem um supervisor que lhe deseja um parabéns, que lhe motiva, né? Que lhe fala de forma produtiva, fica um ambiente de trabalho totalmente... E é um dos itens que é bastante batido na gestão da qualidade, né? Que eu vejo cada vez mais as áreas se integrando, né? Que é a questão do conhecimento organizacional, né? O conhecimento organizacional que cada um vai ter para que exerça aquela atividade, e dentro do conhecimento organizacional ter essa apresentação de resultados para o colaborador, que é o quê? Como é que está a minha empresa em termos de produtividade, né? Nós sabemos... Imagina aquele setor, cara, o nosso setor bateu o recorde esse mês de produção e tal. Sem acidentes, né? A gente cumpriu toda a carga de treinamento, a gente cumpriu os diálogos de segurança, a gente teve um baixíssimo índice de desvio, né? Então, tudo isso engaja o trabalhador, né? Comunicação. Isso. Nós observamos que as organizações, elas falham bastante, nesse quesito de quê? De envolver o colaborador nos processos. Exemplo, nós vamos fazer uma avaliação de risco psicossocial numa organização. Eu preciso trabalhar um item que está dentro da NR1, meio oculto, mas que ele está dentro da ISO 45001 mais explícito, que é o quê? Comunicação, participação e consulta. O que é isso? Eu preciso ouvir meus colaboradores. Eu preciso ouvir minha força de trabalho, né? Uma expressão que a gente utilizava há algum tempo atrás. Eu preciso ouvir as pessoas que estão exercendo as atividades, né? Qual é o grau de satisfação dela com o que ela faz? Se alguns riscos estão mapeados de maneira correta ou se as tarefas estão avaliadas de maneira tão genérica que alguns riscos aparecem, né, no decorrer do exercício da atividade, mas eles não são previstos, né, eles não são avaliados, eles não aparecem dentro da análise de risco, né? E aí vem a questão do trabalho monótono. Eu sei que isso já é um trabalho que não dá para tu fazer, né? É um trabalho que não está... que nós, viu? É por aí. Mas o trabalho monótono, ele é uma entrada para a questão do piloto automático, né? E quando você entra no piloto automático, você esquece o que você está fazendo. Ao invés de você estar mais ligado na tarefa, você se desliga, né? E normalmente, funcionários que já têm alguns anos de experiência, eles trabalham no piloto automático. Ele já sabe aquela rotina. Você pode cronometrar
Eu lembro muito logo quando a gente começou a trabalhar, minha área de trabalho, quando estagiava, o meu supervisor chamado Carlos Araújo, né? A gente trabalhava, e o Ávila Lisboa, que até você conhece também o Ávila. Sim, sim. Né? Grande Ávila. Pedia pra gente, como estagiário, fazer o ciclo de atividades. A cada hora, o que o funcionário fazia. Então você entendia a cada tempinho, e se duvidasse naquele momento de trabalho, a cada 5 minutos, né, que retomava ou reiniciava a atividade, era de novo a mesma coisa. Então ele passava a sua jornada ali de 8 horas no seu ambiente de trabalho dessa forma, executando repetitivamente as suas atividades. E isso gera o quê? Monotonia. Aí vem, né? Eu me deparo muito com os colegas que têm dificuldade de desenvolver temas para o diálogo de segurança, né? Então, eu creio que esse tema de trabalho monótono, ciclo de tarefas, ciclo produtivo, né? É um dos itens que você pode pôr aí na sua grade de treinamento, você pode pôr aí no seu diálogo de segurança, que uma vez eu avaliei o risco psicossocial, vou ter que ter medida de controle, né? Então vai entrar nas medidas de controle isso. Muito bom. E aí vem o item que nós da segurança nos deparamos com esse tema constantemente: pressão por alta produtividade. Vamos fazer a CIPAT. Quem para? Quem pode parar? Quem não pode parar? Vamos fazer a reunião da CIPA. Quem pode parar? Quem não vai parar? Vamos fazer o diálogo de segurança. Quem são as equipes que vão participar, né? Então, toda a questão de produtividade, ela está amarrada nas questões de segurança e, às vezes, quando não ponderado de maneira correta, vira um obstáculo, né? Então, você que vem anos e anos e anos da indústria, né? Que é isso. Mas é desse jeito. Então, assim, quando se entende que isso é necessário para um bom ambiente de trabalho, para um ambiente harmonioso, para gerar informação para o funcionário. O funcionário, quando ele recebe informação da sua liderança, né, ele se sente produto do meio. Ele se sente, não, eu sei do que está acontecendo. Eu faço parte. Eu faço parte, né? Existe, a gente no nosso dia a dia às vezes comenta, seja dono... Tem um do seu tempo. Não, tem um nomezinho que usa, né? Acabei fugindo aqui, mas vamos lá. Então, assim, quando ele tem essas informações, ele acaba tendo mais produtividade. Ele se sente dono do negócio. Ele se sente dono para desenvolver. Sentimento de dono, né? Sentimento de dono. Isso, quando a gente tem, é totalmente diferente a sua maneira de trabalhar. É importante tu falar isso, né? Porque sempre a gente escuta da alta liderança da produção que tem uma meta a bater e a produção não pode parar. Né? Mas a gente que tem um pouquinho de conhecimento nessas áreas produtivas, todo equipamento tem um setup, né? Todo equipamento tem um momento que ele vai parar, né? E aí, nesse momento que vai parar, o que os colaboradores vão fazer, né? Então, aí entra a nossa questão de o que é que eu vou fazer com esse tempo? O cara vai conseguir descansar, né? Vai ter uma pausa para descanso. Eu consigo usar esse tempo para poder oxigenar e fazer um diálogo de segurança. O meu diálogo de segurança precisa de deixar de ser aquele diálogo do policial que chega para cumprir o seu turno e investigar o que está errado, e ser aquele diálogo de segurança do técnico que conhece o ambiente, que conhece os colaboradores, que conhece os processos, e que ele está ali para quê? Para descontrair naquele momento e trazer uma informação relevante, né? Então, eu creio que esse seja o nosso desafio, né? Eu tenho uma área de logística, quando é que eu vou ter uma brecha aí de recebimento de matéria-prima que o pessoal vai poder parar? Então, essas brechas, a gente consegue aliviar essa carga de produtividade, né? Então, um item muito importante a ser trabalhado na percepção de risco é quais são os equipamentos críticos que não podem parar, quem são os operadores desses equipamentos, né?
E como é que está o histórico laboral desse cara? Esse cara participa de treinamento, né? Esse cara participa de reuniões de aula de segurança, esse cara está bem emocionalmente, fisicamente, aí você diz, mas a área de segurança, vocês não são psicólogos, né? Mas quando a gente vê a nossa cadeira lá de psicologia organizacional, a gente aprendeu a fazer relacionamento. Sim. E quando a gente chega no ambiente, nós conseguimos entender, né? Não vamos dizer que 100%, mas nós vamos conseguir entender quem são as pessoas que podem estar prejudicadas no seu comportamento, na sua maneira de falar. E aí chega o momento de conversar com esse cara, né? De não tá bem, vamos conversar com o gerente, vamos envolver as pessoas. Porque não é só trabalhar aquele tema, eu avisei, né? É trabalhar o tema de eu me envolvi, eu me engajei, né? Eu me engajei, chamo o RH, né? Tem psicólogo na empresa, envolve o RH, vamos todo mundo para dentro desse problema e tentar resolvê-lo, né? Eu acho que tanto você quanto eu, Marcos, assim, esse tempo que a gente trabalha, quando você fala 21 anos, eu sou formado desde 2004, né? Então eu já passei por alguns segmentos e por algumas lideranças e por algumas culturas de empresa. A cultura, ela é muito importante. Muito bom tocar nesse tema. A cultura, ele é algo assim, quando falam que o técnico de segurança ele não faz nada, né? Mas o técnico de segurança faz muita coisa, bicho. Muita coisa, sabe? Quando quer, né? Também. Né? A gente conhece vários empreendimentos, várias formas de trabalhar, mas assim... quando se tem essa cultura, a cultura de segurança, envolve supervisão, muito mais supervisão do que às vezes até a produção. Porque a supervisão em si é o que fala, o que diz o caminho a ser seguido. Que baliza o negócio. Isso. É importante também a gente falar que um dos itens que a gente vai ter que analisar para poder ter uma medição de risco psicossocial, quando eu digo medição, é ter dados, ter informações para fazer uma análise, né? Você compreender a cultura organizacional, é uma cultura familiar, né? É uma cultura que cuida dos colaboradores, não é uma cultura que cuida dos colaboradores, né? Então, quantos processos essa empresa tem na Justiça do Trabalho, quantos acidentes essa empresa tem, né? Então, tudo isso vai fazer com que tenhamos informações para trabalhar o risco psicossocial. Eu confesso que quando eu vi esse termo, eu disse, estão ficando maluco, né? Se não conseguimos trabalhar nem os riscos ocupacionais direito, mas precisa entrar na pauta, como todo risco, né? Vamos começar eles de maneira mais tímida, mas estamos reconhecendo, estamos avaliando, até ter uma gestão de risco mais apurada, né? Então, a cultura organizacional, ela pode ou alavancar esse trabalho, ou ela pode simplesmente estacionar e dizer, não vamos fazer. Por quê? Porque não está no DNA da empresa, não está no DNA do empregador, não está no DNA da equipe que trabalha com ele e toca o negócio. Então, você tem as ferramentas, mas essas ferramentas não são valorizadas e não querem que coloquem em prática. Cara, quando existe a cultura, quando está alinhado tudo direitinho, é até prazeroso, o funcionário faz questão de ir trabalhar. Um outro dado também, gente, é demissões, né? Empresa que tem muitas demissões, que tem muitas rotatividades, ela está dizendo o quê? Que ela não cuida do seu colaborador. Isso. Né? Porque uma vez o colaborador se sentiu cuidado, ele não sai, ele não vai embora, né? Então, para que a gente tenha uma boa gestão dos riscos psicossociais, eu preciso compreender exatamente isso, né? Como os colaboradores se sentem nesta empresa, né? Eles se sentem parte, eles são envolvidos, engajados, são valorizados, né? Ou ele só é apenas uma peça dentro da linha de produção para fazer a máquina rodar e lá na frente sair o produto, né? E aí, assim, nós estamos falando dentro do nosso cotidiano, né? Isso dentro do nosso cotidiano. E aí eu vou abrir um pouco para a gente trabalhar uma temática importante dentro disso, né? Colaborador satisfeito, a empresa vai ter excelência. Vai ter excelência no serviço, vai ter excelência na construção, vai ter excelência na produção, né? na indústria como um todo. Por quê? Porque ele vai avaliar as condições ao extremo, né? Ele vai ser alguém com senso de dono, né? Até recomendo um filme cristão chamado A Forja.
que trata bastante essa temática de senso de dono, senso de faço parte, senso de também sou responsável, também tenho que cuidar, né? Então, vale a pena assistir, que vai dar uma boa vai trazer clareza ao que nós estamos falando aqui, né? Então, cultura é um dos pilares para trabalhar risco psicossocial e sistema de gestão. Não estão desalinhados, é uma teia, né? Nós estamos falando de uma teia que vai ramificando para cada um desses temas. E aí agora eu vou falar um pouco, Ítalo, né, puxar para a gente debater sobre as consequências, né? Então, tem uma delas aqui que é ansiedade e depressão. Quem que não tem ansiedade hoje? Agora vamos, dentro da nossa pequeno conhecimento, que em breve nós vamos trazer uma psicóloga para ela falar esse ponto do ponto de vista técnico, né? Mas vamos falar mesmo do absenteísmo, né? Vamos falar do absenteísmo por depressão, né? Primeiro, é identificado, é mapeado, é aplicado medidas de mitigação, a empresa reconhece quais são os setores que tem mais afastamento que esteja ligado a essas questões, consegue linkar isso com relacionamento com gestores, relacionamentos com colaboradores, com a tarefa exercida, né? Então, tudo isso vai trazer dados para a gente entender que essas consequências, nós vamos alinhar ela o quê? A nossa probabilidade, né? Vamos avaliar lá na NR1 a probabilidade ela é igual ao histórico das consequências, né? A severidade ela é igual ao quê? Ao dano que isso pode causar. Então, se eu tenho uma grande probabilidade, porque eu tenho afastamento, eu tenho absenteísmo com esse tema, então a minha probabilidade vai lá para cima. E quando eu cruzar com a severidade, eu vou ter um risco altíssimo, onde, se seguir ao pé da letra a norma, é uma atividade que precisa parar. Uma das coisas importantes, Marcos, até sendo bem direto no que você está falando, mas tudo você falou, eu preciso ter dados. Sim. Eu preciso ter informações para fazer um levantamento, estudar, saber quais os setores, qual o tipo de atividade, não só para a parte do psicossocial, mas é algo que a gente está enfatizando aqui, mas para a parte também dos riscos, né, que geram afastamentos, né, no geral, nos riscos em gerais que geram afastamentos. Ter um estudo comprobatório dentro da empresa, fazer um levantamento de risco de qualidade. E aí eu recomendo, né, aqui eu creio que você tem o mesmo pensamento que eu, vai fazer o mapeamento de risco psicossocial, psicóloga deve ser a coordenadora desse comitê. A segurança entra com fomentar algumas informações, mas precisa de um profissional na área. Para quê? Para ter esse diagnóstico e temos o problema, acabou? Vamos jogar esse problema no PGR, vamos ter um documento extremamente complicado quanto à prática? Não. A gente precisa ver até que ponto isso está causando perca na empresa. Perca de tempo, perca de produtividade, perca de eficiência, né? Sim. Então, tudo isso está ligado. Eu recomendo que, com um bate-papo final sobre isso, que é o quê? O risco psicossocial foi algo que ficou adormecido. Vamos fazer uma análise, uma linha do tempo, né? Vamos falar de PPRA. Um documento que avaliava riscos ambientais de maneira bem superficial, né? Existem algumas ressalvas para alguns profissionais que a gente conhece que trabalhavam bem os riscos ambientais, mas os outros riscos ergonômicos e de acidente, eles eram meio negligenciados. Sim. E aí, o que acontece? A nossa cultura de percepção de risco ela é muito baixa. Eu digo nós, profissionais da área de SST. Então, nós temos dificuldade de reconhecer risco porque nós não queremos acompanhar tarefas. Concordo. Tanto queremos, e às vezes não coloca para não ter um problema para a empresa. E às vezes é até falta de entendimento. Isso Por quê? A gente veio de um tempo que se falava PPRA, APR, permissão de trabalho. Né? Sendo que, se a gente for levar ao pé da letra, a gente conseguiria, se tiver uma boa gestão de risco, ter isso em um lugar só. Né? Então, essa é a proposta do GRO. Né? Nós temos, já acho que desde 2018, desde 2019, mas ainda não entendemos o conceito. Não.
Pessoal Por quê? Não entende o conceito de GRO. Porque nós temos falado de PGR. PGR é uma manifestação do GRO documentada, né? Então, o meu GRO é exatamente o meu sistema de gerenciamento de riscos ocupacionais. Eu posso dizer que é o que o fiscal não vê. Isso. O meu GRO são as ferramentas que eu trabalho no dia a dia para poder trazer prevenção. Isso mesmo. Né? Aí vai entrar dentro do nosso GRO o quê? Um bate-papo com as psicólogas da empresa. Uhum. Vamos ter que falar sobre risco psicossocial com elas. Vai ter que estar dentro das nossas ações o que é que a área de gente, vamos dizer assim, né? O que é que a área de gente está trabalhando ou vai trabalhar com ferramentas, né? Eu não vou dizer nem ferramentas que elas não gostam. Elas não gostam. As psicólogas, os psicólogos, né? Eles, né? No geral, eles não gostam, né? Mas digamos que quais são os meios que vão ser utilizados para trabalhar a alta gestão, para trabalhar os colaboradores, para trabalhar a empresa, voltado para quê? Para um ambiente de trabalho harmonioso, para um ambiente de trabalho mais leve, não é? Para uma atividade onde eu sinto prazer de estar na minha empresa, né? Eu lembro que em uma empresa que eu trabalhei, se tu lembrar de algum case desse, tu traz também, aquelas cadeiras de descanso, né? Que aqui no Ceará nós chamamos ela de preguiçosa. Espreguiçadeira. Isso. A empresa mandou fazer várias cadeiras dessa e colocou em uma cobertinha lá próximo ao refeitório. E ali eu vi uma imensa satisfação dos trabalhadores, porque eles almoçavam e iam descansar. Cara, eu sou do tempo que nas empresas tinha redário. Redário, sim, já ouvi falar. A gente acompanhava. Muito isso. redário. Então, assim, gente, você pode achar besteira, mas o descanso... Né? Eles almoçam em 20 minutos, em 40 minutos vai descansar. Aquilo dali renova as energias. A NASA fez um estudo, né, e viu que dentre as pessoas mais produtivas na equipe deles lá, eram as pessoas que dormiam pelo menos 20 minutos na hora do almoço. Então, isso tem tudo a ver com gestão, tem tudo a ver com ações simples. Sim. E tem tudo a ver com cuidar de gente. Né? Quando a gente fala de risco, a gente monetiza muito e fica muito ligado a medidas protetivas e esquece as medidas administrativas. E esquece até as coletivas. Isso. Então, assim, gente, entra mais um grupo de risco dentro da avaliação que não estamos preparados. Isso mesmo. Há pouco conteúdo sobre isso. Tudo isso que a gente conversou, eu li na União Europeia. Né? Rapaz, e o que a gente conversou foi algo que foi visto na Funacentro, alguma coisa no YouTube, alguma coisa... E conversando com amigos, com psicólogos. Isso. Então, assim, gente, busque se aprofundar nesse tema. Né? Nós recomendamos, façam qualificações, sim, busquem conversar com profissionais, participe de debates sobre o tema. E você... faz parte da nossa audiência, queríamos agradecer vocês e acreditamos que tem mais coisas aí pela frente. Rapaz, tem muita coisa. E você que está assistindo aí pode ser alguém que esteja aqui conosco, né? Nós vamos entrevistar pessoas e vamos se debruçar sobre temas de SST sem fins lucrativos. Isso mesmo. Isso mesmo. E aí aqui a gente vai deixar uma abertura para quê? Você quer... ser um patrocinador do nosso podcast, nos procure, né? Fale conosco. Muito fácil. Tudo isso para quê? Para custear a operação desse projeto. Isso mesmo. E agradecemos a você. Até o nosso próximo episódio. Abraço.